maneira que essas coisas abstratas que parecem ser só do pensamento, elas não são só do pensamento, porque não tem nada que seja só do pensamento, porque o pensamento está no corpo. É uma produção eletroquímica, está aqui, o corpo não começa do pescoço para baixo, o corpo começa no corpo. Então, não tem essa separação entre o que a dança é como se ela acontecesse do pescoço para baixo e a matemática do pescoço para cima. E é isso que eles destroem um pouco. Quer dizer, a gente tem muita dificuldade com essas áreas mais duras porque a gente tem pouca experiência sensório-motora. Por isso que essa educação nova oportunizou para as crianças desde pequenininhas pegarem os triângulos, nos retângulos, nos quadrados, nas linhas, sentarem, ou seja, viverem essas experiências sensório-motoramente. E quando eu estudei não tinha isso. A pessoa desenhava um triângulo na sua frente e dizia triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo escaleno. E você ficava lá dizendo, vou decorar, né? Decorar esse negócio aí, o que eu vou fazer? Agora a criança pega um triângulo que é retângulo, transforma ele em isósceles, transforma ele em escaleno, que puxa para cá, puxa para lá, volta a ser retângulo, e faz virar polígono, e faz não sei o quê. Passa pelo sensório motor. A matemática fica mais degustável. A aritmética que dá mais para você fazer isso, cada vez que a matemática chega mais perto dessas coisas mais possíveis de serem trazidas para o sensório motor, ela vai ficando mais fácil. Cada vez que ela se afasta mais, vai ficando mais difícil, aí é para quem já fica com muito treino de pensamentos lógicos só. Enfim, eles vão por aí, e para a gente é um argumento muito sólido esse de que tudo o que está no pensamento passou pelo sensório motor. E o que não passou pelo sensório motor, difícil de entrar no pensamento. Difícil sem essa vivência. Para a gente é muito importante, porque quebra essa noção de que o que vem para a prática, da prática não tem nada a ver com o pensamento. Que é a separação entre o que é empírico, o que é lógico, o que é racional, o que é da ordem do pensamento. E daí a gente começa a pensar na teoria de nossa prática. Porque toda teoria veio de uma reflexão que tem a ver com a prática. A partir disso. Então a gente começa a desmontar. Então esses caras são legais para a gente entender que a dança produz sim conhecimento como qualquer outra linguagem que seja da prática, também tem capacidade de produzir pensamento. Conhecimento. O que eu acho interessante nisso que você fala é que também põe em xeque formação, principalmente formação em artes, sabe? Que já que é a nossa discussão. Porque essa experiência sensória, ela é fundamental. Então, às vezes, nem sempre a idade tem a ver com formação. Às vezes, uma pessoa que experienciou muito mais numa escola, num bairro, lá de onde ela vivia, chega diante de um doutor em dança e você percebe rapidamente que existe ali uma diferença sensória. E isso que você está falando tem muito a ver com aquela... Lembra aquele Boaventura de Souza Santos que eu falei para vocês ontem, que o sociólogo português? Ele fala uma coisa muito bacana que ele chama de ecologia de saberes. Ou seja, a gente precisa reconhecer como conhecimento aquilo que é do outro, mas que ainda não está reconhecido como conhecimento, como alguns saberes que você não aprende na escola, mas que são conhecimentos. Formas de dançar que você não aprende na escola. Você aprendeu com o seu... A gente não viu os irmãos Alicerto ontem aqui? Ele falou, aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, que aprendeu não sei o quê, são 189 anos de tradição. Aquilo não é um conhecimento, aquilo ali não é uma dança, aquilo ali não é uma coisa muito sólida, só que eles não aprenderam na escola, não está formalizado institucionalmente. Isso que o Boaventura chama de ecologia dos saberes. Fausto não criou uma coisa assim na escola de dança, quando ele esqueci o nome do mestre, levou um mestre da capoeira para dar aula de dança na faculdade de dança. E aí a galera, como assim? Não é conhecimento, ou seja, de onde vem? Não aprendeu na escola. Mas não é formalizado, não está reconhecido pelo MEC, mas esse é o problema do MEC, não do conhecimento. Esse é o problema lá, não aqui. Ou seja, o Boaventura chama atenção, porque a homeopatia
ensino chinês não é reconhecido como medicina? Como é que os chineses estão vivos até hoje? Então, não estão vivos até hoje, na verdade? Então, esse tipo de medicina, esse tipo de cozinha, que é tudo bruxaria. Por quê? Porque não está dando dinheiro para os laboratórios. Então, precisa desqualificar tudo isso como não conhecimento. Então, a ecologia dos saberes é trazer isso tudo como conhecimento, porque vai ter a ver com o que está constituído naqueles corpos ali. Que aquilo lá está constituído, como aquilo está existindo ali, nessa noção de ecologia dos saberes, é muito bacana, porque chama a atenção para a gente porque temos dificuldade em reconhecer como conhecimento aquilo que não está escolarizado. Qual é o problema nisso? E na área da dança, muito problema quando a gente sabe que são poucas as técnicas que estão escolarizadas, que estão oficialmente reconhecidas como técnicas formadoras de bailarinos. Bom? Desculpa, esse reconhecimento todo tem a ver com o redesenhar dessa árvore do reconhecimento. Onde é que está a ecologia do conhecimento? E eu acho que dialoga com o que você falou no início. Essa falta desse reconhecimento acaba gerando essa lineação que existe entre aqueles que estão dentro da universidade e os que estão fora. Tem um professor que falava, o professor Eduardo dela, na UFBA, que diz que sempre que chega algum estudante, algum chato, ele tenta perceber quantos anos de cochias tem aquela pessoa. E ele encontra muitas pessoas que falam muitas coisas e você vai ver na vida daquele artista, você percebe que ele não tem uma experiência prática, mas domina um poder, do conhecimento também, das leituras, que também contribui para essa linha. Mas hoje é importante também a gente saber o que tem levado tanto artista para a universidade. É porque o título é o acesso para o mercado de trabalho. Não é todo mundo que tem um desejo de vida acadêmica, de fazer mestrado, de fazer doutorado, não é todo mundo. Mas é muito mais gente que tem esse jeitão acadêmico, que tem ido para a universidade, porque não tem condição de sobreviver. Precisa virar professor. Então a universidade tem sido essa solução para virar professor. E isso tem sido uma fabricação de diplomas, de titulações, uma fabricação intensiva de titulações, sem que o meio acadêmico, de fato, tenha esse borbulhar que poderia estar vendo se as pessoas fossem para a vida acadêmica, porque estão interessados na vida acadêmica. Mas não é para poder ser professor. Então é uma instrumentalização assim ligeira de mestrados e doutorados, infelizmente, com muito pouca experiência. Porque a pessoa termina a graduação, não encontra trabalho. O que ela faz? Depois da graduação, vai viver de bolsa no mestrado. Aí ela termina o mestrado, não encontra trabalho. Para onde ela vai, depois da graduação, para viver de bolsa nos próximos 4 anos de doutorado. Não é tão fácil, né? Que não é tão fácil de conseguir isso também. Mas tem sido, para mais pessoas, um caminho. Viver de bolsa esses anos, só que você faz um trabalho com muito pouca vivência no objeto que você está pesquisando. Isso traz problemas no resultado da pesquisa. Alguém que é da arte, e que vai para a universidade muito cedo e quer fazer um trabalho sobre arte, com tão pouca vivência, difícil para essa pessoa fazer alguma coisa transformadora, contribuidora, não porque ela seja incapaz, é porque está faltando vivência. Faltando vivência. Eu tenho. Você está colocando uma questão assim que é muito delicada mesmo. Né? Porque nós, cada vez mais jovens mesmo, consumimos uma leva de pessoas com 30 anos. Né? Então, assim, porque é uma necessidade mesmo, até como campo de atuação, campo de formação. Há 20 anos atrás, nós tínhamos poucas pós-graduações em artes cênicas, estou dentro do arte cênica, há 20 anos atrás. E aí agora a gente já tem a Abraço, ela já não se sustenta mais dentro dela, porque ela já está muito grande.
Mas é por outro lado, se você não se formar, você vai fazer o quê também? Você vai estudar o quê? Se você não está dentro da universidade, você vai estar onde? Então aí fica Vai estar onde? Aí vamos chegar naquele pedaço que a gente não começou a falar antes. Por razões outras que não as de lugar para discutir o exemplo, os grupos na área de dança foram desaparecendo ao longo do tempo. E os grupos na área da dança foram eles os formadores do conhecimento em dança aqui no Brasil, até os anos 80. As pessoas iam para os grupos porque elas tinham atração, desejo, se sentiam com vontade de dançar aquele tipo de dança. E aí elas iam para aquele grupo onde elas se formavam nisso, naquele tipo de dança. E junto daquele tipo de dança tinha todo um entendimento do Brasil, de dança, de posicionamento social, tudo. Aos poucos, por conta de políticas públicas precárias, os grupos foram desaparecendo, foram aparecendo solistas, duas, no máximo. Não foi exatamente uma escolha, foi justamente o que se apresentou. Então a gente perdeu esse onde se formar por razões mercadológicas, por falta de apoio aos grupos. No teatro, isso não aconteceu dessa maneira, nessa intensidade. No teatro não aconteceu, mas na dança aconteceu. Esse desaparecimento dos grandes polos formadores e germinadores de propostas estéticas, de discussões estéticas, de tipos de dança, de modos de pensar, isso foi entrando num declínio muito ameaçador. Ainda hoje, é muito trânsito, ou seja, é difícil um grupo ficar muito tempo junto. Hoje, a isso se agrega um traço daquele corpo que a gente conversou um pouco ontem. Então, veja só o seguinte, nesses tempos de individualismo tão exacerbado, onde sou eu e a tela do computador na minha frente, eu e a tela do celular na minha frente, e tudo é o meu desejo, é o que eu acho, é na hora que eu quero, é o dialeto do mundo, eu. Então, nesses tempos, imagine como é difícil para um jovem bailarino conseguir ficar um tempo longo no mesmo lugar. Muito difícil, porque não tem essa prática. Isso não está no sensório motor dele. No sensório motor dele está o rapidinho, a velocidade, está sincronizado com 4 ou 5 telas abertas no computador, e mandar 500.000 mensagens, receber 500.000 e dar 200.000 curtidas e não sei o que, está assim. Como é que essa pessoa vai ficar anos estudando alguma coisa? Porque demora anos estudando alguma coisa. Demora anos. O corpo precisa de mais outros tantos anos para não esquecer. Nunca terminou de aprender. Se aprendeu a andar de bicicleta, parou de andar de bicicleta, babau. Quando voltar a andar de bicicleta, vai precisar dar uma esquentadinha e nunca mais você parou. Por que você vai andar de bicicleta igual você andava? Então, como a gente vai... Essa é uma situação de hoje. Mas não quer dizer os jovens não querem... Não. Essa é uma situação a ser enfrentada porque esse é o corpo que existe agora. Esse corpo ávido só pelo que alguém está dizendo que tem que conhecer ali, tem que ver esse vídeo, tem que ir no YouTube agora para ver isso aqui, tem que ler rapidamente, tem que assinar esse manifesto. É tudo muito. E assim, se assinou o manifesto, acabou o manifesto também. Aí esse livro da coxinha que ele fala desaparece. Desaparece, a gente não tem mais noção do aquecimento, a gente não tem mais aquela noção de preparar a sala, preparar o corpo, preparar o trabalho, preparo do trabalho, entendeu? Dessa coisa processual, ela tem se perdido. E uma das minhas inquietações, dentro desse mundo que está tudo blogado, né, que é tudo
online o tempo inteiro, a gente está acessado o tempo inteiro, assim, parece que é uma parte do meu corpo, parece não, é uma apêndice do meu corpo, como é que nós, artes da cena, ficamos? Como é que nós nos colocamos? É porque eu tenho muito inveja dos meus colegas artistas visuais, que eles conseguem fazer uma animação, colocam na rede e circulam o mundo inteiro o trabalho deles. Enquanto o nosso trabalho de artista da cena, a gente conseguir uma temporada, a gente conseguir circular o nosso trabalho, a gente conseguir sair de uma cidade para outra cidade, dentro do nosso próprio estado, é coisa quase impossível com essas leis de mercado que estão fortes. Então, assim, companhia independente, com pouco dinheiro, a gente conseguir circular é quase impossível. Mas veja uma coisa, isso é quase impossível porque o papel do Estado se encolheu. O Estado se desresponsabilizou em relação a isso com a nossa concordância. Nós achamos incríveis as leis de incentivo à cultura, que é só privatização de dinheiro público. Para isso tem que ter dinheiro público. Eu não posso depender do gerente da empresa. O gerente da empresa, com toda a razão, quer botar o nome da empresa ao lado das estrelas. Eu também, se fosse gerente de uma empresa, não ia colocar o nome ao lado da Helena Cássia, ia colocar da Madonna, não é? Sou besta? Não. Queria que a minha empresa apareça em tudo que é lugar. É lógico. Então, a lei favorece, não é ilegal, não estou fazendo nada errado, então está tudo certo. O que a gente tinha que lutar? Deixa essas leis de incentivo aí, porque, como eu falei ontem, não precisamos destruir nada para construir outras coisas. Deixa elas aí. Mas a gente precisa que haja dinheiro público e programas de políticas públicas, porque isso sim é responsabilidade do Estado. Fomentar uma arte que não é mercadológica, a gente não pode pedir ao mercado. A gente tem que pedir para o Estado, que é obrigação do Estado fomentar a cultura. O mercado fomenta as coisas, o mercado dá dinheiro para o Caetano Veloso, não adianta reclamar. O site da Maria Bethânia, não adianta reclamar. Ué, por quê? Porque a Maria Bethânia vai dar dinheiro no meu site. Não dá dinheiro no site da Maria Bethânia. Então, enquanto for essa regra, já perdi. Já perdemos. Mas deixa lá. Nós vamos lutar com políticas públicas para dinheiro público, que é responsabilidade do Estado, sim, cuidar da cultura, que não é mercadológica. Para ter capilaridade no Brasil, as companhias terem circuitos universitários. Cadê os que são? A gente tinha no Brasil, quando a gente diz das leis de incentivo, circuitos universitários. A gente tinha festivais universitários, onde as companhias e os grupos das universidades circulavam e se apresentavam. Mas isso tudo é com dinheiro público. Quem vai dar esse dinheiro? Mercadológico? Não, isso não é mercadológico. Isso é discussão acadêmica, é outra coisa. A gente tinha bastante coisa aqui, ó. Mas pode voltar a aparecer de outro mundo. A gente que topa isso. Ninguém quer mexer nas leis de incentivo à cultura. Ninguém quer abrir essa conversa. Olha, foram anos e anos e anos para tentar mudar a lei do Rouanet, que se conseguiu mudar, ó. Assim. Sabe por quê? Os grandes empresários, que são mercadológicos, eles estão unidos. Eles estão super atentos para não deixar mexer no bolso. A gente está desunido. A gente briga com nada. A gente briga entre a gente. A galera que é dona do capital, eles podem ser completamente concorrentes na hora de fechar um negócio. A gente